A paz do Senhor, povo de Deus. Nous voici encore dans notre rendez-vous de Marathon du Ciel. Mais uma vez no nosso compromisso de Maratona dos Céus. Marathon du Ciel de ce mercredi 3 juin 2020. 3 juin 2020. Junho 2020. Nous allons, comme d'habitude, Temos como de hábito écouter certaines chansons. escutarmos algumas canções Le temps de permettre à nos amis de nous joindre. para permitir nossos amigos de entrarem na linha. Nous allons écouter certaines chansons. Por isso vamos escutar algumas canções. Et nous allons revenir pour notre E programme. vamos voltar mais uma vez para nosso programa. Ok, c'est parti. Mateus 5,13. Cristo apresenta o cristão como o sal da humanidade. Aleluia! Jesus viu a multidão, subiu no monte. 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 Sentado aproximar de seu discípulo, sentado aproximar de do seu discípulo. Abrindo a sua boca, ensinando, dizendo. Abrindo a sua boca, ensinando, dizendo.
Vosso usa na terra, nós somos usa na terra. Vosso usa na terra, nós somos usa na terra. Tal como o sal é usado para preservar e dar um bom gosto na comida, tal é o papel do cristão no mundo. Jesus Cristo é visto no mundo através da nossa vida. Portanto, sendo seguidor de Cristo, devemos mostrar ao mundo o que Jesus é realmente. Aleluia. Abrindo a sua boca, ensinando, dizendo. Abrindo a sua boca, ensinando, dizendo. Moto ezali na maboko na Yesu. Lobiko ya moto ezali na maboko ya Yesu. O papa, o mama, tika kolela lela okozanga na lola. O papa, o mama, tika kolela lela okozanga na lola. Lobiko ya moto ezali na maboko ya Yesu. Olumeka opino tika kolela lela Yesu alingi yo mingi. O cristão é o pequeno Cristo, tal pai, tal filho. Todo cristão deveria ter uma imagem de Cristo. E lembra-te que nós somos salvos para exibirmos a imagem do nosso Mestre, tornando-nos cada vez mais como Jesus e cada vez menos conosco. 1 João 4,17. Nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. O cristão é o reflexo de Cristo no mundo. Lobiko ya moto ezali na maboko ya Yesu. Lobiko ya moto ezali na maboko ya Yesu. O papa, o mama, tika kolela lela okozanga na lola. O papa, o mama, tika kolela lela okozanga na lola.
baninga o mabota koma boye o papa mabota minge baby natango asuka mabota minge kabani natango asuka bolingo na mabota lelo ekomi asila bolingo na mabota lelo ekomi asila bana ya tata moko bayoka na kate o bana libota moko basunga na kate o botasi ya bana epa ya baboti ezali lisusu te o botasi ya bana epa ya baboti ezali lisusu te o bana bakoma kotombokila baboti bana misusu basundoli baboti na bango bana misusu babimi na kwa baboti sasa famille lelo ekomi asila famille lelo baninga esili sase bomoko lelo na libota eza lisusu te respect okola na yango esili kobunga eza mabota baninga kozanga bolingo epaye koina na pe kobomana na kati ya mabota nyonso oyo baninga yango nde bebisi mabota nyonso oyo baninga yango nde kaboli mabota nakoti mabondeli bandeko natuni nzambe naleli na yesu masiya tosala nini nakoti mabondeli bandeko natuni nzambe naleli na yesu masiya tosala nini papa eyana nazwi na kolo baninga yende kolo ya mabota papa yepe kolo ya milimo nyonso awana se yepe kolo ya milimo nyonso awana se toluka kaka yesu akota na mabota tofungola mitema toyamba masiya tofanda na liloba nzambe baninga totosana liloba tolimbisana totikana likunya tosalisana totika misala ya mabe tolingana totikane masiya akamba na mabota tobelela molimo nzambe asunga mabota tobelela molimo nzambe asala na mabota tosa mwana tosa papa mama tosa papa na yo wana po umela
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Pai do Senhor, povo de Deus, Voici comme promis, assim como prometemos, nous allons commencer avec notre programme vamos de ce começar com o nosso soir. programa desta tarde. Ce soir, nous allons continuer avec le Esta thème que nous nós avons vamos commencé, começar com o subtema que começamos, à savoir l'esprit d'intimidation. espírito de intimidação. Nalobi, l'esprit d'intimidation. E nós To temos molimo espírito de ya intimidação. kobangisa. Espírito de intimidação. Pour les amis qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre Para la os fois amigos que passée, não tinham ocasião de nos seguir a vez passada, je vais faire une petite révision de vou fazer uma quelques minutes pequena seulement. revisão de alguns minutos. Oui, la fois passée, nous avons eu à Sim, a vez introduire passada le introduzimos sous-thème, o subtema, l'esprit d'intimidation. espírito de intimidação. Nous avons défini Nós definimos l'intimidation. a intimidação. Tomona qui était intimidation, ndenge ka tozoyoka intimider. Vimos que a intimidação, como estamos a ouvir, Eza action ya ko intimider to ya ko provoquer de intimidar alguém, pe provocar, to ko banga na bomoi ya moto. amedrontar alguém. Et nous avons donné certaines formes hein, E demos algumas formas d'intimidation. de intimidação. topesaki mpe na lombango mpena balolenge oyo intimidation ekoki komonisama. Nós vimos a manifestação da intimidação. Nous avons vu que l'intimidation peut se manifester par des signes, Vimos que pode se manifestar pelos sinais, par des gestes, gestos, par des paroles, palavras, par des messages. mensagens. Nous avons insisté, E também insistimos, par exemple, avec les messages que nous avons, c'est dans les réseaux sociaux. por exemplo, mensagens que temos nas redes sociais. Ah, Jésus a vu ton malheur, il veut te bénir, mais il faut partager Seu problema veio ces messages abençoar e à 20 personnes, à 30 personnes. com 10 pessoas ou 30 Et si tu ne le fais pas, Se não fazer isto, voici un malheur va t'arriver. veja a maldição vai estar Nous avons vu cela. de surgir. Então vimos isto, Tomonaki pensa que eza nzambe te, vimos que aquelas mensagens não vêm de Deus, parce que soki kaka eloko moko ya lokuta ekoti na que vai vérité. entrar uma mentira na verdade, Vérité wana etika susu quer vérité dizer que te. aquela verdade já não é verdade. Donc eza message Quer dizer, mensagem. ya bénédiction, mais na kati nzambe yango azomenace Eles são lisusu. mais dentro desta mensagem, Deus está ameaçando. Não. Nous avons vu aussi que l'intimidation peut se manifester par des prophéties de menaces. A intimidação também pode se manifestar pelas profecias de To ameaças. baprophétie oyo baprophète ya menace batindaka. Aquelas profecias que os profetas de ameaças mandam. Ah, mpona problème na yo fo pesa mbongo, mais so pesi te okokufa por bamenace. Dá dinheiro, se não dares, então vais morrer. Bamenace même na niveau ya ministère. Ameaças mesmo no ministério. Soki balingi leader te, Se já não querem este líder, ils peuvent même fonder koya na baprophétie ya lokuta contre ye. fabricarem falsas profecias contra ele. Donc intimider po mutu E atike bonga. intimidar para a pessoa abandonar o lugar. Voilà, l'intimidation peut venir aussi par forme de vision, Também pode vir através de visões, d'imagination. imaginações. D'imagination, l'intimidation, nous avons vu enfin, A intimidação vimos finalement, que peut venir aussi au moyen, à travers des circonstances. também pode vir através de circunstâncias. Nous suivons tous un grand procès qui est en train de se dérouler à Kinshasa, programa que está a passar lá no Congo, em Kinshasa, appelé procès de 100 jours. que se chama processo de 100 dias. Où nous avons vu dernièrement que le juge Nós vimos ultimamente o juiz qui est en train de mener ce procès a été a conduzir esse empoisonné. processo, foi envenenado. Voilà un acte d'intimidation. Acto de intimidação. Tout ceci faut faire peur au juge Isso tudo é para dar medo nos juízes, afin que le reste du procès para soit que o affecté. resto do processo seja afetado. Voilà une forme Veja d'intimidation uma forma de intimidação qui vient à travers d'une circonstance. que vem através de uma circunstância. Enfin, nous avons aussi vu, la fois Assim passée, também vimos, a vez passada, que la source que a de fonte l'intimidation, c'est da Satan, intimidação é o Satanás avec ses démons, e com seus demônios. qui peuvent aussi influencer Também podem les gens influenciar qui nous as pessoas entourent. que nos rodeiam. Si quand le to avancer mon Hoje vamos avançar. to mona
point mususu, pourquoi l'ennemi nous intimide-t-il? Pourquoi l'ennemi Satan nous envoie-t-il des intimidations? Por que o inimigo Satanás nos envia de intimidações? Néhémie 6:9. Neemias 6:9. Nous allons lire rapidement. Vamos ler rapidamente. Néhémie 6:9. Neemias 6:9. Nous avons dit la fois passée. Nós dizemos a vez D'ailleurs, c'est le verset biblique qui va nous servir de base dans cet é o enseignement. versículo bíblico que vai nos servir de base neste ensinamento. Néhémie 6:9, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de me suivre, prends ta Bible. Totanga, je fais la lecture en lingala et en français. Et notre maman va faire la même lecture pour les amis qui sont en train de nous suivre en portugais. Néhémie 6:9. Banguna nyonso bazalaki komeka kobangisa biso bakanisaki ete tokolemba nzoto pe tokotika mosala. O Yahweh, pesanga makasi. Je vais faire la même lecture en français. Vou fazer a mesma leitura em francês. Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-nous. O que eles queriam era nos meter em medo para não continuarmos o trabalho. Agora, oh Deus, aumenta as minhas forças. Voilà, ce soir, nous allons voir un petit point Vamos ver pequeno ponto qui est aussi vraiment important, que também é importante. à savoir pourquoi l'ennemi nous intimide. A saber por que o inimigo nos amedronta. Et le verset biblique que nous venons de O lire versículo bíblico que acabamos de ler est vraiment très important, é muito importante, car c'est à partir de ce verset porque através deste versículo que nous allons essayer de tirer quelques raisons onde vamos tirar algumas razões qui poussent l'ennemi à nous envoyer les intimidations. que faz com que o inimigo nos envie as intimidações. Il est écrit, tous ces gens voulaient nous rendre craintifs. Todos essa gente queriam nos amedrontar. Ah, ici c'est Néhémie qui Aqui parle. Neemias que dizia. Abi banguna nyonso bazalaki komeka kobangisa biso. Eles todos queriam nos meter em medo. Pourquoi les ennemis voulaient les rendre craintifs? Por que os inimigos queriam nos meter medo? Ebandaki na likambo nini banguna yango baluka kobangisa bango. Para que os inimigos lhes metessem medo. Yango tika naloba mwa muke na mwa minute muke po to comprendre para compreendermos. epai nini maloba oyo ebimi mpo na nini ebimi. Nous allons prendre quelques minutes pour parler du contexte de ce verset. Vous avez remarqué que j'ai fait un effort Vão notar que estou a fazer esforço de parler en français en lingala de falar em francês e lingala, parce que mon audience porque a minha audiência est surtout constituée de gens qui parlent lingala français é construída pelas pessoas que falam lingala em et francês portugais également. e português também. Donc prédicateur Então o pregador doit savoir tem que saber quelle est son audience qual é a sua audiência pour transmettre para liloba nzambe. transmitir a palavra de Deus. Motei ya liloba nzambe ya solo il faut ayeba libota na ye baza ndenge tem que nini. saber como é que é o seu povo. Voilà, pour le moment nzambe apesi biso na ngolu na ye De momento de batu oyo balobaka lingala portugais mpe batu balobaka français. Et il y a de temps en temps batu anglais bayaka mais rarement. Voilà, nous nous contentons encore pour le moment de travailler dans cette manière. Estamos contentes de trabalharmos assim neste Donc, momento. je disais que Dizia aqui, Néhémie azoloba boye, o Neemias dizia, peut-être Néhémie, porque Neemias c'est celui qui a reçu la conviction, é a pessoa que tinha recebido a convicção, un juif qui vivait dans la diaspora, judeu que vivia em diáspora, mais après avoir été informé mas depois de estar informado de ce qui s'est passé à do Jérusalem, que se passava em Jerusalém, il a reçu la então ele conviction recebeu a convicção de de rebâtir ir reconstruir le mur de Jérusalem qui était ruiné, as muralhas de Jerusalém que estavam ainsi que les portes de Jérusalem qui étaient brûlées. também Voilà. as portas do Israel que estavam queimadas. Donc Néhémie aza moko ya juif alors qu'on vivre na diaspora. Judeus que viviam em diáspora. Surtout diaspora, eza batu, Se population, quando falamos de diáspora, oya pays moko mais bazo vivre à l'étranger. São Voilà. pessoas de país que vivem fora do país.
Et toyebi. E sabemos que Souci primordial, ton souci mon nene, un des soucis primordiaux de ceux qui vivent dans la diaspora, a primeira preocupação das pessoas que vivem fora do país c'est leur pays d'origine. é o seu país de Bato dans la diaspora, bazaka na souci, ya pai bauti, ya pai bauti. preocupação do onde eles saem. Bolamu ya mboka batiki, ezaka pe kimia na bango. Do seu país é a paz. Ce qui est pai bauti eza malamu te, alors batala diaspora baza pe à l'est. Não estão bem, não tem paz. Onde eles estão também fora do país também não Voilà estão bem. pourquoi ici, nous par exemple, nous vivons dans la diaspora. Por isso também nós aqui que vivemos em diaspora, Souvent nous assistons à des manifestations, também assistimos às manifestações à des marches de protestation, e marchas de protestação. parce que là-bas au pays, ça ne va pas. Porque Donc lá c'est no normal. país as coisas não estão a ir. Voilà, c'est ce qui est arrivé aussi avec E isto Néhémie. aconteceu com Neemias. Néhémie va être informé O Neemias foi informado que kuna na mboka pa que lá no botika seu país que deixou ba temple ezalaki profané bebisami ba mur ezalaki détruit pe ba porte ya ville ezalaki pe brûlé. Pona tango wana porque naquele tempo ba ville ezalaki entouré na ba mur as cidades para éviter banguna bakota verdados com muros para evitar os inimigos pe entrarem. ba porte ezalaki Os esika portões eram population venait kokende po basala ba rendre justice epai banei kosala kokata makambo ya bato. C'était dans les portes. e nas portas onde a população ia para fazer a injustiça. Voilà à peu près ce qui se passait dans Jérusalem au bango batika. E é isso que se passava no país deles que eles tinham deixado. Évidemment, il y a ceux qui descendants, il y a bato bango tekuna. Evidentemente ele era descendente das pessoas que vinham Tant bazo ba diaspora, quando falavam de já baloba pe bana immigré, bana ba immigré, bana ba botami na mboka na ba. Il faut aussi bana to boti awa. Il faut aussi partie de notre diaspora. Voilà. Essas crianças que nasceram aqui fazem também parte da diaspora. Alors Néhémie a tout isamaki. Estava tocado. Bible zo ba ete asalaki peut-être dei pe genaki. Ele fez, ele jejuou e estava fazendo parece óbito. Kabondelaki Orou pe abimaki liboso ya roi. e saiu à frente do rei. Pe azwaki ngolu ya E roi. teve a graça do rei. Roi a permetaki O rei lhe permitiu ake na Jérusalem ir em Jerusalém pe ake ne kosala mosala oyo ye azwaki nango na e makanisi. ele fazia o trabalho que ele tinha com ele convicção de fazer. Et un point important, O ponto muito importante aí. roi apesaki même bamabaya po ake ne kosala nango Ele deu mosala mesmo material para ir fazer com ele o trabalho. pe akendaki E foi. ne ntango ye akutani na bajuife kuna pe abandi kosala mosala Ele se encontrou lá com alguns judeus e começou a fazer o trabalho. benemi batelemaki. Os inimigos se levantaram contra ele. Quand Néhémie s'est rassemblé les juifs, les juifs afin qu'ils commencent le travail, Quando ele congregou os judeus para começar o c'est à ce moment que les ennemis d'Israël se sont élevés aussi. D'Israël também se levantaram contra eles. Et la Bible nous donne quelques noms de ces ennemis. Dá alguns nomes de alguns inimigos. Il s'agit de Sambala, Aí era o Sambala, de Tobija Tobija et de Geshem. e Gesem. Ils se sont élevés, bien aimés dans le Seigneur. Eles se levantaram. Comme je le disais dans mon introduction la fois passée, E como eu falava na minha introdução a vez passada, ntango nyonso tolingi tokota na destin na biso, em todo momento que queremos entrar no nosso destino oyo elingi mpe koloba kosala volonté ya Nzambe, e fazer também a vontade de je Deus. disais à tout moment que nous voulons entrer dans notre A todo destinée, momento que queremos entrar no nosso et destino. j'avais dit que entrer dans notre destinée signifie aussi faire la volonté de Dieu. E também entrar no destino é fazer a vontade de Deus. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi se lève E é aussi. esse momento que o inimigo se levanta. Parce qu'il sait Porque ele sabe que si nous arrivons à réaliser, à entrer dans notre destinée, se nós conseguirmos entrar no nosso destino, nous allons réaliser la volonté de Dieu, vamos fazer a vontade de et ce Deus. Dieu qui sera E Deus qui sera glorifié. que será glorificado. Voilà, ennemi a se pelakate, O inimigo não fica tant contente biso tobongi. quando nós estamos sucedidos. Voilà, Sambala, Tobija, Geshem vont se lever. Tobias e Gesem se levantaram. Ils n'étaient pas contents Eles não estavam contentes parce que Néhémie cherchait le bien d'Israël porque o Neemias procurava o bem do Israel. et ils se sont même mis à se moquer du peuple d'Israël. Então começaram aí a
en disant des choses, Israélites, pamba. Dizendo que aqueles israelitas são pessoas simples. Ce peuple israélien est impuissant. Que não tem poder. Ils ne sauront pas faire ce qu'ils vont faire. Ils ne sauront pas le terminer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? O que eles vão fazer aí? Est-ce qu'ils seront capables de reconstruire, donner la vie aux pierres qui sont ensevelies et détruites? Eles vão conseguir dar vida nas pedras que são destruídas. Est-ce que bakokoka kotonga na mabanga oyo bukana edificar sobre as pedras que estão já bem quebrantadas? Kotelemisa ba porte oyo ezika e levantar essas portas queimadas. Mas Néhémie azaki tellement un homme de foi. O Neemias era homem de muita fé. Si vous lisez le livre de Jérémie, vous allez vous rendre compte que Néhémie était vraiment un bon leader, un homme de foi qui craignait l'Éternel et surtout avec beaucoup de sagesse. Alors, ils ont commencé le travail. Et quand le travail était presque arrivé à la fin, là nous sommes arrivés maintenant au chapitre 6, là où nous avons... Là, estamos chegando no capítulo 6. C'est à ce moment-là aussi que Sanballat et Gershom vont envoyer des messages à Néhémie. Naquele tempo, quando o trabalho estava já quase no fim. Neemias povo para meter. Sanballat na Gershom bakotinda maloba epai ya Néhémie. Sanballat e Gesem enviaram palavras. Ils ont envoyé 4 fois le message. Enviaram 4 vezes as mensagens. Disant à Néhémie. Dizendo a Neemias. À se joindre à eux. Para ir se encontrar com ele. Ils ont besoin de parler avec lui. Ils querem falar com ele. Bien le Seigneur. Bien no Senhor. Ennemi ataka biso. Este inimigo que nos ataca. Aza tellement mbamba. Ele é muito resistente. La Bible dit qu'ils ont envoyé 4 fois. Ele é muito teimoso. Le même message à Néhémie. Enviaram 4 vezes a mesma mensagem. Néhémie leur répondait le même message. Néhémie também lhes respondia. Néhémie azobrabango. Neemias dizia. Nala musala munene na usala. Tinha aqui grande trabalho a fazer. Mwana na kutana bino ezate. Tem tempo de vir de mim. Saki musala oyo. Se eu deixar esse trabalho aqui. Na que kutana bino. Alors musala oyo kotelema kozala interrompi. O trabalho vai parar. J'ai un grand ouvrage que je suis en train d'entreprendre. Um grande trabalho a fazer. Si je descendais et me rejoindre avec vous, alors cet ouvrage sera interrompu. Esse trabalho vai ser interrompido. Donc, en quelque sorte, Néhémie veut leur dire, je n'ai pas de temps. Não tenho tempo. On est à ma distraction. Aquilo são distrações. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui toza na vision na biso ya kosala. Nós temos a nossa visão de fazer. Et c'est na biso to éviter o ezali ba perte de temps. O ezali ba distraction ya pamba. Distrações. Souvent nous les enfants de Dieu, nous voulons beaucoup plaire aux gens. Ton ami kosala ekosala vanter à bato, kosepeli sa bato, voilà. Fazer a vontade das pessoas. Bien le Seigneur. Les temps sont tellement durs. Nous devons racheter le temps. Tout ça sur le temps, il y a distraction. Je disais qu'après la Covid, ce n'est pas avant la Covid. Nous sommes maintenant arrivés dans le deuxième temps. Pendant que tout ça mis confinement, et c'est là que tout le monde ndenge mususu. Soko ebi mutu wana azana ye mutu oyo ya malamu te. Azana mofiti ne babangala. Kosala ye plaisir te ko exercer na yo pona ye te. Passando todo tempo para ele. Sanballat, Tobija, Geshem étaient des ennemis d'Israël. Néhémie les connaissait bien.
Comme homme de Dieu, il n'avait pas de temps. Il y a que perdre dans bango. Parfois, nous, les enfants de Dieu, tu vas qu'on va noter. Não sabemos falar não. Moi, nzamba kwa qu'on noter. O filho de Deus não consegue falar não. Non, bah tu vas le balbon ne balingi. Não, só pode te falar mal. Ce qui bazar nzela nzambe te. S'il n'a pas de part avec notre Dieu. Se tem parte com nosso Deus. Yo samu kana nzambe. Você faça a vontade. Voilà Néhémie bilongo na koyate. Néhémias dizia não virei. Na portugais balobaka. Em português falam. O inimigo nos ataque sem recuar. Ennemi tem atacar biso azunga simate. Quando o inimigo nos ataca, ele não volta, não recua. Pour la 5e fois. Pela quinta vez. Sambala. Akotinda le sous-serviteur na ye. Outra vez o seu servo. Et pas Néhémie. A Néhémie. Pour la 5e fois, Sambala va envoyer encore notre serviteur chez Néhémie. Et o Sanballat envia outra vez. Et cette fois-ci avec une lettre. O mensageiro a Néhémie com Atindia Mukanda. Et dans cette lettre, il était écrit. Estava escrito. Oh voilà. Sim, veja. Il y a un bruit qui circule. Barulho que está andando por aí. Toi, Néhémie. As pessoas estão a dizer aqui. Tu as réuni les Juifs. Parce que pour construire la muraille. Para reconstruire as paredes. Non, c'était pour. Parce que vous voulez vous révolter contre le roi. Vocês querem se revoltar contra o rei. Yo Néhémie osangisi ba judeu. Você Néhémias. Ba Yuda. Pour être l'union se révolter. Você quer se revoltar contra o rei. Contre le roi, ou comme un roi. Você quer se tornar rei. Et tu as même établi les prophètes. Isso mesmo já juntaste também profetas. Au moment même ba prophète. Já juntaste profetas. Pour basa konatina na yo. Para poderem profetizar. Voilà, il y a un roi maintenant au Juda. Sim, agora já temos rei em Judas. Et makambozo sala Néhémie. E essas coisas que estás a fazer, Néhémie. Ce que combien pas mokonzi. Se chegarem ao rei. Tu auras des problèmes. Você terás muitos problemas. Talaka ba roi tangwana. Veja só os reis naquele momento, naquele tempo. Voilà. Yama Néhémie aikoroba. Réponse. Néhémie deu-lhes a resposta. Abi, tous ces gens voulaient nous rendre craintifs. Isso tudo, essa toda a gente quer nos dar medo. Banguna na biso wana balingaki kaka bamema biso na kobanga. Só queriam nos levar a ter medo. Balingaka babangisa biso. Só queriam nos levar a ter medo. Voilà le premier point, bien aimé le Seigneur ce soir. Veja o primeiro ponto, bem amado no Senhor. Quand l'ennemi nous intimide. Quando o inimigo nos dá medo. Et pour nous amener à avoir peur. Para nos levar a ter medo. Nous amener à avoir peur. É para nos amedrontar. Et e nós todos sabemos que la peur que o medo détruit la foi. Destrói a fé. Kobanga na kondima bayoka na kate. E a fé não se entende. Quand nous avons peur, quando nós temos medo, komi komona sikoyo danger oyo eza liboso na biso. Começamos a ver o perigo que está à frente de nós. Tolongoli miso na biso na bapromesa ya Nzambe. Tolongoli makanisi na biso na bapromesa ya Nzambe. Vamos tirar nossos pensamentos nas Mais nous voyons plus le danger qui est en face de nous. O perigo está à frente de nós. Ce qui va nous arriver. É o que vai nos acontecer. Et en même temps, e ao mesmo tempo, tobosani que presença ya Nzambe eza na biso. Que a presença de Deus está conosco. Voilà. Sim. Comment la peur fonctionne et détruit. É assim que o medo funciona e destrói. Alors, quand nous avons la peur, isso, quando temos medo, muito kota na destina na biso eza te. Não vamos conseguir entrar no nosso destino. Muito koma oyo Nzambe akanaki ezali lisusu te. Não vamos conseguir nos tornar o que Deus quer que nós sejamos. Nous voyons dans la Bible. Nós vimos na Bíblia. Ce qui David amonaki monene ya Goliath. Se David visse a grandeza do Golias. 3 mètres, hein? 3 metros. Kazaka na ye pamba 60 kilos. O seu casaco simplesmente, mas era. Donc, a repeser comment? A repeser combien? Quanto que ele poderia fazer pesar? Si David était préoccupé par la grandeur de Goliath, son poids. Estivesse mais preocupado com a grandeza do Golias, sa taille, a sua altura,
Alors, l'histoire de David nous continue. David est un côté na destiné a été. Mutoyo a bengami a relevé défi. A pessoa que é chamado a tirar o desafio. Celui qui est appelé à relever les défis. Aquele que é chamado a fazer um desafio. Que ce soit dans la famille ou dans la nation. Na família ou na nação. Aza motoyo akwikoza ko banga te. É uma pessoa que não pode. Aza motoyo falo na ko banga. É uma pessoa que tem que tirar o medo. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé no Senhor. Dans nos familles. Nas nossas famílias. Essa é uma família musuba tu seba loba. Há famílias que as pessoas já falaram. Que batu bako bala te. Que ninguém pode. Batu bako bonga te. Batu bako tambora mutuka te. Ninguém pode andar de carro. Alors, yo so qui oye. Então quando você vem pour ça le changement, e querer fazer mudança, oza moto yo ko kozala ko banga te. Então tens que ser uma pessoa sem medo. Et on a dit ceux qui relèvent le défi. Parce que eu digo que aqueles que tiram o défi. Que ce soit dans la Bible, seja na Bíblia, ou en dehors de la Bible, ou fora da Bíblia. Baza bato sur la divine bango. São pessoas que você se acompanha. Bazara ki na ko banga te. Devant l'intimidation. Ouais, le maman déjà na famille. Bazo mo na vient boso na bango. Bayaya babongaka te, bana basi babalaka te, bato bazoka misala te, ata basisa ba classe. Mais alobi faut ça la différence. Eu tenho que fazer diferença. Voilà, ba David andenge wana. David bato andenge wana. Baza bato yo. São pessoas balonga ko banga na vida. Medo. Babanga ka ba intimidation te. Nenhum medo de intimidação. Alléluia. Amen. L'intimidation nous empêche, la peur, pardon, non, le peur. La peur nous empêche d'aller même à l'accomplissement de notre objectif. Irmos ao cumprimento dos nossos objetivos. Kobanga o medo e ko bom saber seu objectif. Nos faz perder o nosso objetivo. Oye potanga na université como moto. Você entrou na universidade para estudar isso. Mokoyoka ba parole lokola yoko ka université. Pessoas já te intimidaram. Você vai conseguir aguentar. Yoko ka ba silabis ba livre mine kotana ngo. Conseguir ler aqueles livros bem grandes. Quelqu'un qui est allé à l'université. Alguém foi na universidade. Mais s'il a des gens à son entourage qui lui disent par exemple que toi tu ne sauras pas, Se alguém que estiver ao redor de ti e começar a te dizer, a te desencorajar, tu ne sauras pas réussir avec les syllabus, les gros livres de l'université, tu ne sauras rien faire. Tu n'es pas capable. Não vais conseguir terminar, não vais conseguir estudar esses grandes livros da universidade. Des paroles d'intimidation. As palavras de intimidação. Comme mais toi tu vas perdre ton temps à l'université. Você vai perder seu tempo aí. Où est-ce que tu vas travailler à la fin? Trabalhar onde no fim? Tu feras le métier que tout le monde fait ici. Fazer limpeza que todo mundo faz. Au lieu de perdre ton temps à l'université, viens. Faisons les travaux, les métiers. Vem cá, vamos fazer trabalho. Yo que le temps à l'université au sala wat. Yo que sur sala na mboka munene au sala bureau. Voilà des paroles d'intimidation. Você pensa que no país do branco você vai conseguir trabalhar no gabinete? Veja a palavra de intimidações. Mais mon tour a un objectif là. Mas a pessoa que tem o seu objetivo. Ako tá lá a intimidação. Não vai reparar essas il va aller jusqu'au mas sim vai ir à frente. Nous parlons de l'esprit d'intimidation. Estamos a falar do et nous voyons ce soir pourquoi l'ennemi nous envoie-t-il les intimidations. Por que o inimigo nos envia essas intimidações? Néhémie dizia. Ces gens ont voulu nous rendre craintifs. Queriam nos meter medo. Banguna na biso balingaki ka ko bangisa biso. Nossos inimigos só queriam nos amedrontar. Akotina bi bakanisa kite tokolemba nzoto. Eles pensam que nós vamos nos cansar. Non, c'est le premier point. Vou aumentar no primeiro ponto. Il y a même des intimidations sur tous les plans. No ministério, no sala nzambe. No ministério, no trabalho de Deus. Je me rappelle quand on a bandi Moussana Nzambe. Eu também lembro quando comecei o trabalho de Deus. Je parlais à un frère, je lui dis. Eu falava com irmão, ele dizia. Não tá sendo Nzamba bengabi. Eu não como pasteur. Ele dizia, você quer se tornar pastor? Toi aussi tu veux devenir pasteur. Você também quer se tornar pastor? Tu sauras faire face aux attaques des démons. Você vai conseguir combater com os démons.
Je lui ai répondu. Eu lhe dizia, Si les démons m'attaquaient, se os demônios me atacarem, non, je vais recourir à celui qui m'a vou appelé. Non, fugir pas no meu Criador, aquele que me chamou. Même dans les mariages. Mesmo no casamento, vous avez já conseguiste o seu... Mais il y a des gens qui vont t'intimider. Mas as pessoas vão querer te intimidar. Ah, mobali okena ya zabwe. Esse homem que Oh, moi, c'est okena ya zabwe. Ou aquela mulher que você está arranjando assim, essa da cozida. Asaki boy, pena eu pego za kaka boy. E ela fez assim, também contigo vai ser a mesma coisa. Voilà, Néhémie alobi. Néhémie aqui dizia. Saboli misanga Néhémie Jérémie songira mingi. Ali. Bakanisa ki te tokolemba nzoto. Néhémie dizia que pensaram que nós vamos nos cansar. Ces ennemis ont voulu nous rendre créatifs. Eles queriam nos meter medo. Et se disaient, ils perdront courage. E diziam que eles vão perder as forças. Deuxième motif. O segundo motivo que vamos ver na tarde de hoje, na noite de hoje. L'ennemi nous envoie des intimidations. O inimigo nos envia intimidações. Afin que nous perdions courage. Para perdermos a coragem. Pour perdre courage. Para nós perdermos coragem. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Quand on perd le courage. Quando perdemos coragem. Vous savez, nous sommes dans le cadre du marathon. Sabe que estamos no quadro de maratona? Estamos au Kima. Quando estamos a correr. Même dans le marathon, mon kiri. Mesmo na maratona do mundo. Quand quelqu'un perd son courage. Quando alguém perde a coragem de correr. Il est censé d'abandonner. Então ele tem que abandonar. Il n'a plus le pouvoir, il n'a plus la capacité de continuer d'avancer dans le marathon. Pour lui, tout devient impossible. Para ele tudo se torna impossível. Il a tendance à lâcher. A sua tendência é largar. Donc l'ennemi nous envoie aussi les intimidations. Quand on perd le courage. Toko kasuko kende vers et loko to sa surtout continuer loko to sa. Para não continuarmos a fazer o que estávamos a fazer. Alors que il y a la destinée qui nous attend. Enquanto que há destino que está à nossa espera. Mas ele mutou ali com relever défi. Então eu volto para aquele que quer tirar o desafio. Celui qui veut relever les défis. Aquele que que ce soit dans la famille, que ce soit dans la nation, que ce soit dans son foyer. Ou no seu lar. Il est celui qui voit les enjeux. Aquele que veja les enjeux. Enjeux, ça va résultat. O resultado. E a uma pessoa que vai stimuler. E aquele resultado que vai lhe estimular. David voyait les enjeux. Oh, David estava David voyait le résultat. Que ia receber o resultado. David a demandé. David mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui va battre ces géants? Ces Goliath. Vão dar naquele que vai bater. Et loko ni ba ko pesa na muto ya ko longa. Que vão dar naquele que vai vencer este pagão? C'est ainsi qu'on dira à David. É assim que disseram a David. À celui qui va battre Goliath. Aquele que bater Goliath. Le roi va lui donner beaucoup de richesses. O rei vai lhe dar muitas. Il va lui accorder sa fille. Vai lhe dar a sua filha. Et il va affranchir la maison de son père. E vai. Muto ya kolonga Goliath. Roi ko pesa ba richesse. Bomengo. Roi ko balisa na mwana mwasi na ye mwana mwasi. Casamento a sua filha. Pe akofuta ba impoter. Famille na ye. Nous qui vivons en Europe, nous savons le poids de ces taxes. Alors, tout, ta vie, et famille, et il faut que importer. Mais non. Ça, c'est un grand danger, et ça, il faut. Voilà, mon toit, il a relevé des filles à tel danger. Et là, il a reçu ce qui n'a pas engagé. Il a desafio na família, ele vê o prêmio que está à frente. Biso toyamba Yesu oyo. Nós que recebemos Jesus. Totala ba GP. Nós também vemos. Motuya ezozela biso. O galardão. Apôtre Paul a Deus ezozela biso kuna likole kokani kutena makambo tozomona. Nous parlons l'esprit d'intimidation. Não são iguais a isso que estamos a passar aqui. Alors Néhémie alobi. Troisième point, bien aimé le Seigneur. C'est aussi ça.
Aqui, vamos terminar aqui. Nehemia lobi, o Nehemia aqui falava. Banguna, nyoso bazalaki komeka kobangisa biso, bakanisa ki ete tokolema nzoto, pe tokotika musala. E pensaram que nós vamos deixar o nosso trabalho. Ils ont voulu nous rendre craintifs, hein? Eles queriam nos amedrontar. Et ils se disaient, ils perdront courage. Ils diziam que vamos perder força. Et l'ouvrage ne se fera pas. E não vamos poder continuar com o trabalho que estamos a fazer. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem-amado no Senhor. Comme je le disais. Como eu dizia. Contre la destinée. Entrar no destino é fazer a vontade de Deus. O nosso inimigo não gosta de deixar os filhos de Deus fazerem a vontade do seu Deus. Alors, ele vai mandar também intimidações para nós não conseguirmos cumprir com a vontade de Deus. Neemias ele foi fazer o trabalho. Je disais que a conviction. Ele tinha convicção. Ce n'est pas Dieu não era Deus qui a donné cette mission à Néhémie. Deu esta missão a mais Néhémie avait eu la conviction. Mas se Néhémie tinha convicção. Oh, musala wana. Enquanto que aquele trabalho era para a glória de Deus. Oui, il fallait rétablir le temple. E sim, ele tinha que reconstruir o onde glorificavam. Il fallait rebâtir la muraille à Jérusalem. Os muros de Jerusalém. Ville où Nzamba pona. Esta cidade que Deus escolheu para que o seu nome seja glorificado. Il fallait reconstruire la porte. Os portões. Basala justice. Aí onde faziam justiça. Nzamba justice. Enquanto que Deus é Deus de justiça. O trabalho do Neemias. Exatamente dans la volonté de Dieu. Estava na vontade de Deus. Ah, pourquoi a Bible besoin é por isso que a Bíblia diz. Si nous demandons quelque chose. Et ce que nous demandons c'est selon la volonté de Dieu. Se soubermos que Ele está nos escutando. Temos apenas segurança para pensar nisso e logo temos segurança que Ele nos dará o que estamos a pedir. Voilà pourquoi. É por isso. Quand Néhémie est allé devant le roi. Quando Neemias foi perante o rei. Il était triste. Ele estava triste. Et le pays aqui terrible. Essa coisa que foi terrível. À ce temps-là, le roi va dire que ça va pas monter. Naquele tempo os reis não eram pessoas de brincadeira. Na imer na eu pamba a coisa como mais. Nessa a sua maneira só de a sua tristeza. Sobo tangi Néhémie place au monde que Néhémie a lobi na banga qui coûte parce que le roi a constaté. Até fiquei com medo porque o rei constatou que le roi a constaté que Néhémie n'était pas de bonne humeur. Que ele não tinha um bom humor. Et lui a demandé. Então, mais por que nous allons m'aboyer? C'est ainsi que Néhémie, avec l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, il a parlé au roi Saraket. Et le roi Mbaramoko, il a touché. Et il lui a accordé la faveur. Je disais. Que l'ennemi nous intimide aussi. Afin que tout ça là. Mokano. Para nós fazermos a vontade dele, mas não a vontade de Deus. Parce que quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Não fizemos a vontade de Deus. Alors nous sommes obligés automatiquement de faire la volonté de l'ennemi. Automaticamente de fazermos a vontade do inimigo. Bientôt ça lui pose la mission. Ou então a nossa vontade. Et là nous sommes pris avec Dieu. Aí já não estamos. Et là Dieu ne va pas combattre aí, Deus não vai combater por nós. Voilà, il y a encore un autre point. Ainda temos outro ponto. Mais on a tout continué en Mas vamos continuar este ponto próxima qui est aussi très important. Que também é muito importante. Toujours la raison que l'ennemi nous envoie des intimidations. Sempre na razão na qual o inimigo nos manda a intimidação. Voilà, bien, le Seigneur, j'ai un peu débordé. Passei mais c'était vraiment très important. Assim foi muito importante. On appelle ça que 3 points. Dar esses 3 pontos. Malgré que eu pensar para point mususu pratique. Enquanto que não consegui dar outros mais je crois que nous avons donné l'essentiel ce soir. Mas sim, acho que aprendemos o essencial nessa noite. Vamos orar. Nzambe na commission. Te glorifico. Nilosusu.
Hoje, mais uma vez, nos mostraste coisas ocultas. Só que eu se Deus faz coisas com importância, com objetivo, o inimigo também faz. Ele também não brinca. Mas hoje nos à la lumière de la parole de Dieu, através da palavra de Deus, que o inimigo vem com intimidação para nos amedrontar, para nos levar a perder coragem e para nos levar a fazermos a vontade de Deus. Senhor, deixa que nos possa faça-nos discernir meu irmão que está passando esses momentos, para discernir que há agente, un résultat positif prêmio à frente desta. Ce qui a se você não recuar, testemunhará a grandeza de Deus. E será abençoado. Se tornará o que Deus segurará o que Deus para ele depuis l'éternité. Desde a eternidade. Santo Espírito dá força na pessoa que está fraca a continuer para continuar a combater l'objectif e chegar a ter um objetivo, malgré l'intimidation à son passé. Apesar da intimidação que está a passar. Seja louvado e glorificado em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Voilà, bien aimé le Seigneur. Veja bem, amado Senhor. Nous avons ainsi terminé pour assim, ce soir. Terminamos aqui. Nous allons continuer. Vamos continuar. Avec le même sous-thème. Com o mesmo sous-thème. L'esprit d'intimidation. Espírito de intimidação. Même canal. Mesmo canal. Que c'était vu. Même programme de Marathon du Ciel. 19h30 de Londres. 19h30 de Luanda. 19h30 de Luanda também. Voilà, nous allons terminer par aqui là. Terminamos. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vous abençoe. Là, vous étiez avec vos familles.